Vamos voltar à nossa abordagem em relação à educação de jovens e adultos, numa perspectiva que não dos documentos da prefeitura, mas da autora Marta Coll Oliveira, que é claro que por estar selecionada como biografia desse concurso, é porque ela vem a complementar, ela vem a embasar teoricamente os documentos da prefeitura. Este é um concurso em que todos os autores selecionados, de alguma maneira, estão interrelacionados com os diversos documentos da prefeitura, que já dissemos em outra oportunidade, são muitos, são vários, é importante que você venha conhecê-los, e se não tiver acesso direto, acesse o site da prefeitura, o www.prefeitura.sp.gov.br, e você vai encontrar todos os documentos e se familiarizar um pouquinho mais com eles, né? Bom, Marta Coll Oliveira é a autora que estamos abordando hoje, ou melhor, algumas ideias da autora, né, sobre a educação de jovens e adultos, que a gente vai estar abordando hoje. Nesta concepção da Marta Coll, queremos de cara, de início, chamar a atenção de vocês para o título, né, para o tema, para o assunto, para o nome que está dado a essa biografia, Jovens e Adultos, Sujeitos de Conhecimento e Aprendizagem. O próprio tema, título, já nos dá toda a concepção de jovens e adultos. Jovens e adultos chegam para nós e não são tábuas rasas, são sujeitos de conhecimento e aprendizagem. Para eu avançar numa educação de jovens e adultos, eu tenho que superar uma visão retrógrada de suplência. Para eu avançar numa educação de jovens e adultos, eu tenho que superar uma ideia retrógrada de suplência. Uma ideia retrógrada de que eu tenho que, na EJA, trabalhar tudo aquilo que eu trabalhava no regular de maneira resumida. Isso é um erro ético, é um equívoco, né? Uma falta de ética. Então, como que Marta Coll estabelece para a gente? Ela estabelece da seguinte maneira. Na educação de jovens e adultos, quando eu penso em jovens e adultos, eu tenho que pensar jovens e adultos como uma especificidade cultural. Jovens e adultos são sujeitos de uma mesma especificidade cultural. A maioria de jovens e adultos são migrantes ou filhos de imigrantes, são filhos ou trabalhadores, possuem baixo nível de instrução escolar, buscam um ensino supletivo por não ter tido a oportunidade na época correta, diferente das nossas ações nas aulas regulares, onde nas aulas regulares a especificidade não é cultural como jovens e adultos, a especificidade é etária. O regular é uma iniciação à vida em sociedade. Na EJA, não, ele já traz uma inserção social construída. No regular, os conteúdos estão voltados a escolarizantes. Na educação de jovens e adultos, eu tenho que ampliar as visões. No regular, eu trabalho com uma ideia de pré-requisito. O que temos também equívocos, os quais precisamos ampliar. Na educação de jovens e adultos, segundo Marta Coll, jovens e adultos é diferente do regular. No regular, eu baseio o projeto pedagógico a partir do lugar que ele ocupa, e esse lugar que esse jovem, que essa criança, que essa educação, esse adolescente ocupa, ele está muito voltado à condição de criança ou de adolescente. Na EJA, nós temos que superar essa visão. Essa condição de não criança tem que ser incorporada no projeto pedagógico da escola. No regular, eu trabalho com intensa pesquisa que já existe no sentido de uma pedagogia da infância para adolescente. Na EJA, eu tenho que estar com uma pedagogia voltada aos jovens e adultos. Segundo Marta Coll Oliveira, a educação de jovens e adultos tem que estar voltada a uma pedagogia específica para jovens e adultos, que rompa com uma visão infantilizada da educação
posta para a etapa do regular, da educação básica regular, e não na modalidade de educação de jovens e adultos. Nesse contexto, Marta Coll Oliveira defende que, na EJA, o adulto tem que estar inserido no mundo do trabalho. Ele já vem com amplas relações interpessoais complexas. A complexidade é imensa. E como que é trabalhar com os alunos no regular? Nos alunos no regular, esta criança, esse adolescente, ainda está iniciando a sua inserção no mundo do trabalho. Está iniciando a sua inserção nas relações interpessoais. Portanto, segundo Marta Coll, o projeto pedagógico do trabalho com o regular, ele parte, entre aspas, de uma simplicidade nas relações interpessoais. Enquanto que na educação de jovens e adultos, o eixo é a complexidade. Aqui nós temos um bom indicador para pegadinha na hora do concurso. Se o enunciado estiver se referindo a Marta Coll Oliveira, e aí então o eixo será a educação de jovens e adultos, eu vou buscar uma alternativa próxima dessa ideia de lidar com a complexidade. Porque a simplicidade, segundo a autora, está relacionado a crianças e adolescentes que ainda estão sendo inseridos na vida em sociedade. Nesse contexto, defende Marta Coll Oliveira, é preciso ofertar à EJA o lugar certo. Que lugar é este que a EJA ocupa? É olhar para jovens e adultos e compreendê-los como pessoas que sofreram em algum momento um processo de exclusão escolar. Exclusão na vida. No regular é diferente, diz a autora. No regular, o lugar que crianças e adolescentes ocupam é o lugar da prioridade na inclusão. É garantido à criança e adolescente o acesso, a permanência, a qualidade. Quando eu penso na educação de jovens e adultos, eu penso em jovens e adultos aos quais foram negados esse acesso e essa permanência com qualidade. Que na vida também esses jovens e adultos sofreram exclusões do ponto de vista sociológicos, dos pontos de vista pedagógicos, dos pontos de vista psicopedagógicos. Acolher jovens e adultos nas suas especificidades vai para além de um olhar restrito. É garantir, segundo Marta Coll Oliveira, acolher jovens e adultos para a elevação da sua autoestima, porque sofreram processos de exclusão social, cultural, em algum momento, pessoal, psicológico, psicossocial. Enquanto que no regular eu olho para crianças e adolescentes e tenho mais um lugar de prioridade na política pública. A autora também vai defender que reconhecer jovens e adultos nas suas especificidades é colocar jovens e adultos como um alvo original da escola e mantê-los igualmente para o regular. Ou seja, para a autora, tanto regular como a EJA devem ser colocados como prioridade nas políticas públicas e no projeto pedagógico da escola. A EJA não pode ser tratada como suplência, nem relegada a segundo plano. Regular e EJA, para Marta Coll Oliveira, precisam ter prioridades nas políticas públicas e no projeto pedagógico da escola. Segundo a autora, ela entra nos desafios curriculares para alcance de uma EJA com qualidade. O que defende Marta Coll Oliveira? Uma proposta curricular para a EJA, que para ser implementada é preciso superar desafios. Precisamos de um currículo, de métodos de ensino para jovens e adultos. Para alcançarmos este currículo, qual o grande desafio?
desenvolvermos atividades baseadas em símbolos, baseados em regras que partam do senso comum de jovens e adultos. Que desafio é esse que Marta Coll está colocando? Durante anos, a escola regular se organizou em teorias de aprendizagem voltadas a crianças e adolescentes. Desafio: criar uma pedagogia que entenda como os jovens e adultos aprendem e como fazer com que eles aprendam. Esse é o desafio apontado. Nada ocorre sem formação docente. Papel do coordenador pedagógico, papel dos docentes ao zelar pela sua formação permanente e continuada, recuperar as diferenças em outro plano. Considerar a filogênese de jovens e adultos. Considerar a ontogênese de jovens e adultos, a sociogênese e a microgênese. Carlos Chagas adora pegar nominhos diferentes dentro dos autores. Segundo Marta Coll Oliveira, ou segundo Oliveira, porque nem sempre o nome completo vem no enunciado, segundo Oliveira, no trabalho com a educação de jovens e adultos, o currículo deve ressignificar, retomando os aspectos da ontogênese, da filogênese, da sociogênese, da microgênese. Essa é a alternativa correta. Para Marta Coll Oliveira, jovens, sujeitos de conhecimento e aprendizagem, são jovens que, como sujeitos, constroem o seu conhecimento, constroem a sua aprendizagem. Para isso, o que a escola tem que ofertar? Segundo Marta Coll Oliveira, a escola deve ofertar a jovens e adultos uma modalidade particular de relação entre sujeito e objeto, sujeitos e objeto de conhecimento, confronto entre culturas, diferenças e desempenhos intelectuais, conviver com a heterogeneidade, com a homogeneidade cultural, proporcionar interação social, encontro de singularidades, educar para além da domesticação, para além da subordinação intelectual. Segundo Marta Coll Oliveira, o projeto pedagógico da educação de jovens e adultos é aquele que proporciona, através das ações docentes, que jovens e adultos se constituam como sujeito de objeto, de conhecimento e de aprendizagem, no confronto com diversas culturas, com as diferentes desempenhos intelectuais, trabalhe na homogeneidade e na heterogeneidade, promova a interação social, respeitando singularidades, sem domesticar, sem subordinar jovens e adultos, que possibilite emancipar. Este conteúdo que Marta Coll Oliveira traz, ele embasa as principais concepções teóricas dos documentos da Prefeitura. O projeto pedagógico da educação de jovens e adultos é acolhê-los como jovens e como adultos, e não ofertar a eles uma pedagogia infantilizada, e nem conteúdos considerados resumos daqueles ofertados no ensino regular. Bom estudo para todos vocês.